Prontinho, nós já voltamos aqui. Olha, como eu anunciei no bloco anterior, vamos falar sobre o trabalho da fisioterapia e hoje especificamente vamos falar sobre a coluna. Olha, todo mundo tem que prestar atenção porque é muito comum, não é? Queixas são comuns relacionadas a dores e a gente às vezes não sabe nem denominar. Fala, é coluna. Às vezes não é. Né? Ou às vezes é um problema até mais sério. Então aqui hoje, numa primeira conversa, porque é difícil, não dá para falar tudo sobre esse assunto, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais com a fisioterapeuta Ellen Lopes Sais, ela que é da IUCEF, o Instituto Lopes Sais de Extensão em Fisioterapia. Ellen, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui para falar de um assunto, né, que diz respeito a todos nós. De um jeito ou de outro, uma hora ou outra, a gente vai ter que se interessar por esse assunto. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, obrigada, Lenisa, pela oportunidade da gente poder divulgar um pouco da osteopatia e da terapia manual. Boa noite a todos. Eu acho que é um tema assim, que aborda muito a questão do tratamento, principalmente da coluna, que hoje o filão da osteopatia no Brasil ainda é o tratamento da coluna. Na Europa, né, já mexe com outras questões viscerais e tudo mais, que pouco a pouco a gente está colocando no Brasil. Ainda existe... pouco se sabe mesmo, a gente vê que até por parte dos fisioterapeutas, não é um tema novo, na verdade é um tema muito antigo, mas no Brasil eu acredito que agora que estão saindo os profissionais mesmo na área de osteopatia, é uma formação muito longa, né? Então assim, nós nos formamos pela Escola de Osteopatia de Madrid, uma das mais reconhecidas atualmente no mundo, né? Então assim, é uma formação de 5 anos, para quem tem interesse em DO, 6 anos. E todo esse processo que você já enfrentou, é isso? Exatamente. Eu ainda não concluí ainda a osteopatia de Madrid, a gente tem formações em várias outras áreas, como a terapia manual e tudo mais. Mas eu acho que assim, como é uma formação muito longa, os profissionais acabam por se desinteressar. Mas assim, é uma área muito bacana de se trabalhar. O resultado da osteopatia é muito rápido, né? Então assim, porque hoje ninguém tem tempo para esperar um ano para ter uma melhora da coluna. E dependendo do grau, né, de seriedade desse problema, a tendência é avançar. E o transtorno também, né? A pessoa quer um resultado mais rápido para se ver livre daquele problema. E o que é interessante na osteopatia é que, além de rápido, o resultado é duradouro, né? Não existe a necessidade de você fazer várias sessões semanais como técnicas convencionais da fisioterapia. Até porque a gente trabalha dentro do princípio de globalidade, né? Então, assim, hoje, tratar uma coluna faz com que o terapeuta tenha que conhecer o organismo como um todo. Por quê? Porque a gente sofre de compensações, né? O nosso organismo, ele trabalha na função de não sentir dor. Então, por exemplo, eu torço o meu pé, eu não resolvo o que está acontecendo ali, eu acabo deslocando todo o peso do corpo para outra região, para evitar tensão. Exatamente, isso é compensação em cima de compensação. A hora que o organismo não consegue mais compensar é a hora que aparece a dor. E muitas vezes, Lenisa, muito distante da causa. Né? Então, assim, não adianta eu pegar minha paciente e trabalhar só em cima da queixa. Né? Na verdade, nós especializamos... Exatamente, que a gente chama de cadeia lesional. Então, é sempre assim, eu não trato a dor, por exemplo, você foi ali, torceu o tornozelo, essa é a parte da fisioterapia ligada à ortopedia, né? Qual eu realmente não mexo. A gente lida com dores que a pessoa falou, eu nunca tive essa dor e apareceu essa dor aqui no ombro do nada. Então, é exatamente isso, são esses mecanismos de compensação que o corpo vai fazendo, chega uma hora que o corpo não consegue mais compensar, é onde aparece a dor. Vai estourar em algum lugar. E uma coisa engraçada dentro da clínica é que o paciente, ele chega com a queixa, vamos supor, no ombro, e a gente pouco mexe no local da dor, né? Ele fala, meu Deus, mas como que está tratando o meu ombro, sendo que pouco está se tocando naquela região? Né? E na verdade é isso, nós estamos atrás de uma cadeia lesional, ou seja, da origem da lesão, aquilo que causou. Aí você vai pesquisando até chegar no foco principal. Até chegar no foco. Uma coisa muito importante de relatar é que a osteopatia ela é baseada principalmente em conceitos de anatomia, fisiologia e biomecânica. Então, esse profissional ele é muito bem formado, com ferramentas, principalmente, eu acho que o que destaca a osteopatia são as ferramentas de avaliação. Né, que são avaliações precisas, a gente utiliza de testes ortopédicos, né, de imagens radiológicas para chegar realmente num verdadeiro diagnóstico. É porque é fundamental, não é? Para até se detectar mesmo o problema e aplicar, né, essa técnica.
Então, acho que essa avaliação realmente... E é uma formação muito séria, né? A Sim. osteopatia, ela começou nos Estados Unidos como uma especialização médica. Então, assim, atualmente ainda existem médicos que se especializam em osteopatia, mas ela ganhou muita força na Europa, né? E hoje a escola que a gente tem, assim, que observa que tem mais reconhecimento, essa é a escola que eu faço parte, né? Que é a Escola de Osteopatia de Madrid mesmo. Então, é isso que é interessante, né? A gente tem que desmistificar a coisa que o osteopata só instala articulações. Então, isso é muito sério, né? Exatamente. A pessoa tem que ficar muito atenta à formação desse profissional, porque pode causar danos até irreversíveis, Exatamente. né? Então, como você disse, é muito sério. Eu acho que também deve ser uma preocupação do paciente, sim, claro. Uma preocupação dele com a saúde dele em buscar um profissional bem formado, né? Até no site da Escola de Madrid, você encontra todos os profissionais que estão estudando, que estão atuando, né, que formaram dentro da Escola de Madrid. Porque aí você recebe um credenciamento, né, e você está isso é muito interessante, até para a gente mesmo, para os profissionais, porque hoje em dia a gente atende muita gente da região, gente que vem de fora e passa pelo nosso consultório, então a gente tem, com certeza, a confiança de indicar um profissional formado, né, pela Escola de Madrid, que a gente sabe que realmente se ele foi adiante com a formação dele é porque ele teve uma formação, né, competente, de excelência, exatamente. Muito bom. Vamos começar a mostrar aqui um pouquinho, Ellen, só para o pessoal em casa entender na prática. Então, né? Lembrando que aqui, óbvio, nós estamos fazendo uma pequena apresentação, acho que até um trabalho, um serviço de utilidade pública, o que você está fazendo, para orientar as pessoas, para que elas possam entender e diferenciar uma coisa da outra e escolher o profissional adequadamente, né? Exatamente. E falando também com os profissionais que terão acesso aos cursos, né, da IUCF, e o público em geral, já vou deixar claro que também pode ter acesso ao atendimento. Grande parte das técnicas que a gente utiliza aqui estão, né, na grade dos nossos cursos. Voltando à parte da osteopatia, utilizar só os trustes, que são esses estalidos, então nós temos técnicas, é um leque de técnicas, tá, para cada tecido. Então, se eu quero trabalhar um músculo e um ligamento, eu vou mexer com stretching, eu não vou estar mexendo em articulação, né? O trust ele só vai ser realizado, né, numa articulação que esteja com hipomobilidade. Então, por isso que é interessante, você já deve estar ouvindo, né, e aí alguns vem estalidos. Do seu paciente também se deixar, se permitir Exatamente. relaxar, para que você possa trabalhar. Porque a sensação, né, que dá é uma sensação de desconforto. Eu, particularmente, estou dizendo aqui, né, porque eu tenho, você me conhece, você sabe que eu tenho uma aflição e eu não consigo me dar uma coisa, assim, quando começa... Então, a gente consegue... Como é que você consegue reverter isso na pessoa? Na verdade, conforme o tempo, o paciente ele vai ganhando mais confiança. Claro que aqui ela está num programa de televisão, né? Fica um pouquinho nervosa e acaba não se soltando tanto, né? Mas na verdade a gente tem técnicas que substituem o trust, como a músculo-energia, tá? Então assim, e nem todo trust é necessário que ocorra o estalido. Tá? A técnica não precisa do estalido para ela estar funcionando, né? Na verdade, o que é mais importante é reduzir o parâmetro para você chegar no local exato. O que é reduzir o parâmetro? De lado para mim. O que é isso? É decúbito lateral. Reduzir o parâmetro. Explica pra gente, que é leigo. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui uma lesão, tá? Então, lembrando o público de casa que nós não estamos avaliando, tá? As técnicas aqui são aleatórias, mas para realmente a pessoa conhecer. Então, vamos supor que eu quero, né, tratar uma lesão sacroilíaca, né? A união do sacro com o ilíaco aqui. Então, eu tenho uma forma de chegar aqui. Então, isso daqui foi constatado uma pouca mobilidade nesse segmento, o que gera uma hipermobilidade da região da coluna lombar dela. E isso daqui é fator que pode gerar, sim, hérnias de disco, protrusões discais e até mesmo osteoartrose, porque o segmento fica com muita mobilidade, devido à falta de mobilidade da região sacroilíaca, tá? Então, através dessas alavancas, eu consigo direcionar certinho para o trust acontecer nessa região dela. Deixa eu só pegar teu braço aqui. Eu venho olha, venho até o nível. Isso é reduzir parâmetros. Então, a gente não está estralando para estralar a coluna inteira dela. As pessoas em casa, muitas das pessoas, têm a mania de estar torcendo o pescoço e estalando. E é um erro, porque na verdade ela está estalando zonas que já têm muita mobilidade. O osteopata não, vai chegar na zona de fixação.
né? E instalando essa região, gerando o thrust nessa região, eu já equilibro a mobilidade da região lombar dela. Né? Então as pessoas às vezes têm uma hérnia de disco, fica com medo do estalido porque acha que a gente vai, né, manipular a lesão discal. Não, não é. E isso acontece no processo articular, não na região do disco intervertebral, que eu já posso mostrar para você. Então eu venho aqui, no que eu reduzi o parâmetro, né, eu simplesmente coloco, é tudo, olha, tá certinho, tá em cima, é rápido, seco e curto. Eu venho aqui e o thrust. Certo? Com essa precisão, e a gente vê a segurança, né, do seu trabalho, e exatamente por quê? Por conta desse conhecimento mesmo, né, do corpo, de já detectar essas partes, para você é tão natural, né? Na verdade, a gente sempre está assim, a gente é baseado nos conceitos do Still, que foi quem, né, inventou, introduziu a osteopatia no mundo. E o que a gente tem que ter noção, o terapeuta que trabalha com essas regiões, que pela coluna, por grande parte dos tecidos estão passando artérias importantes, aliás, tudo no nosso corpo tem a sua importância, né? Nós temos veias que têm a função de reabsorver o líquido e trazer de volta, e nós temos os nervos. E todas essas estruturas são extremamente sensíveis. Então, por isso que o osteopata ele tem que ser treinado. Às vezes as pessoas questionam por que da formação tão longa da Escola de Madrid, porque é necessário. Né? É necessário. Então, é necessário um conhecimento da parte teórica mesmo, muito aprofundado, e é necessária habilidade nas manobras.